aqui que não estiveram com a gente na aula passada. Eu não consigo identificar muito, até porque a hora que eu compartilhar, eu não vejo mais ninguém. Por isso que eu preciso da sonora quando tiver alguma pergunta no chat ou alguém levanta a mão, que eu não vou conseguir ver vocês no quadradinho, tá certo? Ok. Eu vou te ajudando aí também, Du, pode ficar tranquilo. Beleza, então, um prazer para aqueles que não estiveram na aula passada, e eu vou compartilhar aqui uma tela. Deixa eu ver. Pronto. Está compartilhado? Consigo ver, Jonatas. Tá, se quiser colocar em modo apresentação para ficar um pouquinho maior. Ok. Não, espera aí, que isso aqui agora é comigo, aqui que eu preciso... Percepção do olhar. Foi? Aí, beleza, Du, foi. Beleza, então. Pessoal, na aula passada, eu vou passar rapidamente os assuntos que nós tratamos, só para quem está na sala agora, a partir de hoje, está vendo. Então, nós tivemos a agenda, né, conceitos 1 e 2, hoje é o dia 2 de fevereiro, e depois a gente vai falar um pouco da próxima etapa. Eu falei do fotógrafo que tem dentro de cada um, que a fotografia nasce com o olhar, e no DNA da fotografia está o olhar como um elemento principal. Saudei Sim. vocês. Olá, fotógrafos, né? Eu enxergo essa plantinha como uma mãozinha dizendo, olá, fotógrafos, né? Sim. Porque eu tenho muita criatividade em cima da fotografia, que é o meu carro-chefe, né? E o sonho, né? Você vê que a fotografia é um sonho já de muita gente desde criança, né? A fotografia simboliza muito. Dicas, né, de boas práticas de observação de luz, que é a primeira coisa básica, né? Fotografia é luz. PB, colorida. Sim. No amanhecer, luz lateral, luz colorida. Meio-dia, uma luz dura, a gente chama de luz dura, onde estoura, dependendo do ângulo, né? O entardecer também, que tinge várias superfícies, é bucólico, tal. À noite, né? Fotografia noturna, que sem flash, sem luz artificial, então tem algumas técnicas a seguir. A luz artificial, quando mal usada, que eu dei esse exemplo do Teatro Amazonas, né? E também aí a parte do contraluz, que é uma coisa que a gente usa muito, né, na fotografia, Eu gosto muito disso aí. na silhueta, no PB colorido, que eu costumo chamar, né? E essas silhuetas, as luzes internas, eu falei de sombras no olho desse senhor aí, que prejudicou essa foto, tal, né? Entendi. Reflexo, nós falamos de reflexo. Quando a luz rouba a atenção na foto, que era para estar a luz na flor, que é o objetivo principal, e está fora, então atrapalha um pouco, né? Os estímulos, conjunto de cores, né? Um olhar para o contraste, sempre perceber o contraste, né? Seja no branco e preto, seja para o colorido. O enquadramento, né, e composição, que tem a foto vertical, tem horizontal, né, o retrato, né, que é vertical. Quando tem algum objeto, colocar entrando, algum ser vivo andando, né, na minha opinião, sempre coloco entrando na foto, né, sempre procuro dar mais espaço
porque a pessoa vai ver o que vai andar, né? Para onde vai. Aquela regra básica da linha dos terços, né? Onde a gente tem uma centralização do objeto. Aqui eu pus essa coruja na esquerda, porque a gente nunca olha o sentido oposto, né? Essa foto ela anda para a direita, por causa da coruja na esquerda, a sombra que vem para a direita, o mar que entra na sequência. Se essa coruja tivesse para o meio, eu olharia muito pouco para o lado esquerdo, né? Eu olharia mais para o lado que tem quase uma seta, essa sombra, que remete nosso olhar para ter uma sequência, né? As linhas diagonais, né? Que é a maior leitura numa foto. Nós falamos da moldura no primeiro plano, desfocado, usar moldura como alguma coisa importante. O primeiro plano, usar como textura, como transparência. O foco, né, que a gente anda com o foco até encontrar o foco ideal, que é essa última aqui. Falamos do fundo, né, que é muito importante, você trabalhar o fundo, conseguir enxergar o fundo, colocar o fundo na sua composição, não cortar alguma coisa que está assim, muito marcante no fundo, quando tem alguma estrutura, uma pessoa, alguma coisa. Como aqui, no caso desse passarinho aqui, desse canário, aquela casa do fundo, se eu cortasse, ia ficar muito esquisita. Ela não é o objeto principal, mas ela faz parte da composição. Meus olhos vão até ela, eu enxergo ela, eu faço uma leitura, né? O fundo, uma folha amarela de palmito e o céu azul, né? No mesmo tucano. Ele mudou de lado, eu também, tal, mas é a mesma árvore, tal. Você vê como o fundo altera, né? É importante enxergar o fundo. E é isso, nós paramos aqui. Pio, será que alguém tem alguma pergunta? Podemos continuar? Pessoal, como é que vocês estão aí? Podemos seguir, então, aí, tirando essa recapitulação do Du? Alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira parte aí? Ou podemos ir em frente? Pode ir em frente. Então, beleza, vamos. Vai lá, Du. Ó, aqui tem só um erro aqui, viu? Falta um 9 no meu telefone aqui, viu? Se alguém estiver anotando para mandar WhatsApp, alguma coisa, né? Nós somos amigos daqui para frente. Bom, percepção do largo, o conceito 2, vai. Então, quando eu estou fotografando, por exemplo, eu estou no ultraleve, sabe aqueles aviões de arame, quase? De vez em quando a gente é louco, sobe em algum. Eu estava voando em cima do manguezal de Bertioga, da cidade onde eu morava, no litoral de São Paulo. E eu estava com uma máquina, com uma lente mais aberta e uma outra que tinha uma tele. Então, eu fiz uma foto aberta e fiz uma foto fechada. Ou seja, é isso. Aqui eu estou perto de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Areia Branca chama, acho que é essa cidade. E é uma salina. E aqui eu fiz o detalhe. Lógico, eu fiz muito isso. Fotografei um detalhe, mas aqui eu estou mostrando 2, mas tem vários. É como se eu estivesse andando na direção de uma colina, uma árvore lá em cima, né? Eu fotografo o caminho, a colina, a árvore lá em cima, pego a paisagem e vou me aproximando, fotografando, até fotografar detalhe da folha da árvore, por exemplo. Ô, Du, teve uma pergunta no chat aqui, ó. Eles estão perguntando se essas fotos elas foram trabalhadas ou se foram feitas aí, saíram direto da câmera e você colocou aí. Como é que foi o seu processo? Bom, então eu vou fazer um hiato para falar desse processo rapidinho. Eu chego com o cartão, eu uso máquina, ou poderia colocar um cabo na máquina, ou no celular um cabo, e transfiro para um HD. Assim que eu transfiro para o HD, eu
passo essas fotos para um programa que eu uso, nós vamos falar dele, que é o Lightroom, que é para tratamento de foto, é da Adobe, e abro o catálogo do Lightroom com essas fotos novas. E elimino todas, e eu faço uma limpeza nelas. Eu limpo tudo aquilo que eu nunca vou fazer nada com aquilo, só ocupa espaço. Aí eu começo a fazer outras coisas, mas quando eu quero utilizar uma foto, no Lightroom tem tratamentos de foto. Eu fotografo em RAW, tem JPEG, né? Tem uma série de arquivos e arquivos, né? Eu fotografo em RAW, que é uma foto mais crua. Então, ela entra no Lightroom e eu vou revelar. É como se eu pegasse um negativo, antigamente, né? Um Chrome, um slide, e fizesse a revelação. Aí, eu tenho a memória fotográfica do que eu fiz. Se eu fiz ajustes, ângulos, algum assim de luminosidade, de claridade, que o que eu fotografei é diferente do que eu estou vendo do que eu vi lá antes de fotografar. O que acontece? Eu vou fazer um tratamento buscando o mais real possível daquilo que eu estava vendo, que são os casos dessas fotos. Mas eu mexo em brilho, em claridade, em algumas definições. Às vezes, eu erro o horizonte da foto, então me permite corrigir. Eu fotografo o mar, só que eu tombei a máquina, ou o celular, ficou assim o mar. Eu preciso botar o mar reto. E aí eu uso esse programa. E esse programa, eu coloco a minha assinatura e exporto num tamanho legal para a internet. Eu não preciso exportar o arquivo, que é super pesado, da minha máquina. Então, eu exporto num tamanho que se ajusta... Ô, Du, deixa eu perguntar mais umas coisinhas só para explorar esse conceito rapidinho, já que a gente abriu esse parênteses mesmo, né? Isso. Estou entendendo que você, então, por mais que faça ajustes, como todo fotógrafo faz, né, para, digamos assim, melhorar a qualidade da imagem, você sempre busca ser fiel, como você disse, à imagem original, né, a coisa real em si, né? Eu entendo que tem outros fotógrafos, eu não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor aqui, que buscam fazer uma expressão artística. Então, eles pegam aquela imagem, eles não se preocupam com o que foi fotografado, e sim usam aquilo e, de fato, alteram a imagem em profundidade, às vezes, para fazer outro tipo de imagem, para produzir aí uma imagem que não é nem um pouco, às vezes, fiel à realidade, né? Então, entendo que são duas abordagens diferentes, nenhuma é melhor do que a outra, elas só produzem resultados diferentes. Às vezes a gente vê muito em fotografia publicitária, né, que em capa de revista, que as pessoas, às vezes o editor da imagem altera bastante mesmo a imagem, né? Mexe em forma, mexe no rosto. Na verdade, ele busca melhorar ou até mesmo colocar uma imagem que é muito distante da real, porque a pessoa que tá ali de verdade. Então, a sua abordagem, só confirmando, é essa de tentar ali buscar realmente uma aproximação da realidade, né, do que foi realmente fotografado, é isso, né? Exatamente. Bem colocado, Fio, porque, na verdade, essas duas situações têm uma linha muito sutil entre você continuar sendo, naquela imagem, um fotógrafo purista, vamos chamar assim, que é apresentar a realidade, as cores, como você viu lá, que é o meu caso, porque eu trabalho com uma fotografia que vai mais para a pesquisa do que propriamente para uma arte gráfica. Uhum. Então, eu acho que quando alguém recria em cima de uma foto uma outra situação, que é essa segunda coisa que existe,
eu acho que ela partiu de uma foto também. Então, não perde o valor. Só que entra num processo que é um trabalho em cima de uma foto, mas um trabalho que já é mais web design, alguma coisa assim, entendeu? Legal. Mas é válido. Muito bom. Du, acho que a gente pode fechar o parênteses, então, aí, e segue aí na sua linha, por favor. Vamos. Então, eu estava mostrando que eu faço uma foto aberta e vou me aproximando, e aqui está uma fechada. Na mesma salina, então, tinha essa foto mais aberta e essa foto mais fechada, né? Por isso que é importante, quando vocês estiverem fotografando uma coisa que é dinâmica, né? Não é uma pedra, não é um céu, não é uma coisa dinâmica, que nem aqui que tem assunto, né? Então, vamos supor, eu tenho desde o caminhão, do transporte, trator, da água, da foto macro do sal, enfim. Eu usei um óculos preto de uma dessas pessoas aí para poder fotografar o reflexo, né? Ficou interessante, porque eu pegava o rosto dele e ele ia virando, assim, eu ia fotografando o reflexo. Isso tudo eu nem pensei, isso aí aconteceu na hora. Aí que está o grande lance, que eu estou dando esse exemplo, de ir fotografando, fazendo inventário, porque a partir do momento que você não se contenta só com uma foto, automaticamente seu cérebro vai já recriando outras situações naquele momento ali. Du, também só um outro detalhe, aqui, como eu sou aí um dos sócios do InStock, que é um banco de imagens, né, e também tentando colocar algumas dicas, assim, digamos, comerciais para vocês, se vocês eventualmente algum dia quiserem fazer um uso, ganhar um pouco de dinheiro com as fotos que vocês tiram, né, eu acho que essa série da Salina aí expressa bem um conjunto de fotos que tem mais chance de venda do que uma foto única, né? Então, o que o Du fez ali? Ele tirou um ângulo aberto, um ângulo fechado, colocou a pessoa, né? Inverteu o ângulo. Isso aí dá um aspecto de série e é uma coisa realmente que tem mais valor comercial do que uma foto única, porque às vezes a pessoa que está comprando uma foto, um cliente em potencial, legal, pô, estou fazendo ali algum trabalho específico sobre salina, pode ser para uso na universidade, o que quer que seja, e suponhamos, legal, ele gostou dessa foto, mas ele precisa de outras fotos para usar no trabalho dele. Se tiver uma única foto, você perde a oportunidade de ganhar várias vezes, porque ele de fato está precisando de uma série, né? De contar uma história, e é muito difícil contar uma história com uma foto só. Então, é sempre legal vocês pensarem nesse aspecto, né? Realmente, de tentar documentar ali ao máximo o que está acontecendo naquela cena, colocando o olhar de vocês, mas lembrando que, né, uma foto só bem tirada, ela tem o seu valor, mas uma série de 12, de 16, de 20 fotos vai ter muito mais valor ainda, né? E você vai poder, de fato, ali capturar muito mais nuances e vai poder treinar muito mais e vai poder também treinar o seu olhar. Então, também para vocês pensarem sempre nesse sentido, né, de abordar a situação como um todo e não correr atrás de uma única foto. Exatamente. Puta, muito bem colocado. Desculpa, te interrompi. Não, já acabei. É isso. E isso é muito importante. Eu fotografo para alguns bancos de imagens, né? E, inclusive, eu fotografo uma visão para livros didáticos que o governo distribui nas escolas estaduais e federais, assim, mas do fundamental e do ensino médio, ensino fundamental e médio. O que acontece? Acontece que eu fui fotografar a transposição do Rio São Francisco, focado para livros didáticos para o governo. Eu fui fotografar onde começa a transposição, da onde começa e onde acaba, os dois eixos. Eu fotografei as obras de arquitetura, fotografei a água, fotografei todas as estações de bombeamento, elevatórias, etc., pontes em cima do canal, e depois eu fui fotografar a beirada eu fotografava também o entorno do trecho, assim, o que tem
de famílias, de gente, vegetação, animais, e aí virou uma outra produção, porque eu passei por aldeias indígenas, passei por comunidades, passei por um monte de casas isoladas lá, ali no sertão, enfim, eu abrangi várias matérias. Essas fotos da transposição saíram no livro de história, de geografia, de ciência, de empreendedorismo, de agricultura, de um monte de coisa. Então, o importante é sempre, vocês que querem ganhar um dinheiro com a foto de vocês, tudo, ou ir para qualquer outro lado, o importante é pegar aquele início que o Fio falou. Tem uma gama de imagens que, olha, e a maioria das fotos eu relaciono com algum tema depois que eu estou vendo as fotos. Eu vou fotografando, vou vendo. Claro, tem raciocínios, tem segmentos de pensamentos temáticos, tal, mas tem coisa que eu não sei o que fazer com aquilo, mas eu fotografo. Evidentemente que eu estou numa viagem, eu tenho que ter uma produção em massa para poder, o dia seguinte, estar em outro lugar. É diferente de quem está sempre no mesmo lugar, que pode explorar até mais a fundo as coisas. Beleza, gente? Então, vamos seguir. Uma foto um pouco mais aberta e uma foto mais fechada. Essa foto aqui, se eu vejo ela primeiro, ela tem um contexto, mas se eu abro, eu estou vendo uma vassoura de piaçava ali, de palha, uma pá, ele de chinelo, uma vegetação, né? Então, muitas vezes, o banco de imagens precisa de uma foto fechada, de uma expressão, de uma expressão pura, alguma coisa que ele transmite. E, de repente, ele precisa falar que as casas dessa região, aqui é sertão do Piauí. Eu estou bem no interiorzão do Piauí aí. Né? Aqui eu estou na Bahia, temos baianos na sala, né? Aqui é o Auá. Então, eu tenho uma foto mais aberta, temática, aqui eu estou fotografando o Rally dos Sertões, mas não a corrida, os carros. Eu estou fotografando o aspecto do cotidiano das pessoas que moram e olham o Rally dos Sertões. Né? Foi um trabalho à parte que eu fiz. Então, você vê que tem a expressão. Aqui ele está de costa, pegando aquele gancho do fio ainda. Aqui ele está de costa, aqui eu peguei um outro ângulo, uma outra questão, uma outra, né? Um outro ângulo, uma outra questão, e assim tinha mais. Essa indígena da etnia Saterês Maués do Amazonas, ela está no tacho ali fazendo a farinha, que é a base alimentar deles, que é a farinha de mandioca. O detalhe, a foto aberta, o detalhe. Aqui eu posso falar que eles usam uma pá, parece um remo. Olha a cor da amarela, né? Sim. O caldeirão pendurado aqui do lado, aqui, eu posso ter argumentos aqui. Aqui eu já tenho outros argumentos. É um tipo é uma árvore cavada, tipo de um coxo que eles fazem para peneirar, numa peneira que eles fazem com a palha tal, com a madeira tal, né? Então, o fato de ir detalhando, que eu falo, é como se fosse uma pesquisa fotográfica, né? E é lógico, se você tem elementos, qual é o principal elemento nessa história, assim, no caso prático? Mãos, peneira e farinha. Está aí na foto. Né? Tudo isso daqui se conclui nisso. Um outro tema,
interação com o meio ambiente, né? Essa interação, eu coloco que, como eu estimulo as pessoas a fotografarem a natureza, porque minha oficina é baseada na natureza, né? Precisa conhecer o roteiro primeiro, conhecer o terreno, saber de animais peçonhentos, exposição ao clima, né? E a imprevistos, tem que se programar um pouco, tomar cuidado com quedas, roubos, furtos, né? Então, a fotografia tem que trazer o fotógrafo vivo, inteiro. O fotógrafo herói morto não interessa, entendeu? Ou machucado, né? Então, não tem isso, né? Eu fiz muita besteira, assim, mas hoje eu falo, ó, por sorte eu estou aqui, tomem cuidado com isso, que tudo isso daqui eu tive algum imprevistinho, né, nessas questões. Alguém está vendo a jararaca aqui, ó, a cobra? Aqui embaixo da foto, no canto esquerdo. Eu consigo ver. Então, isso é quase um mimetismo, você não vê, ela é da cor da É bem difícil aqui, mas é bem difícil. Então, fica aqui, ó, se eu estimulei alguém a fotografar a natureza, não sei o quê, o olho tem que chegar antes que o pé. O olho tem que chegar antes que a mão. Sempre. O Ô, fotógrafo... Edu, eu tenho Oi, uma pergunta. pode falar. O que seria mimetismo na fotografia? É quando o animal está num ambiente, que nem essa cobra, que ela se camufla. Entendi, naturalmente. É, Entendi. tem uns camaleões, uns lagartinhos, umas coisas que ele muda de cor. Mas assim, rapidinho. Eu já vi várias vezes. Aí é diferente. Eu estou falando que o chão e a coloração dessa cobra, ela se camufla. Sim, O marimbondo, né, que fica grudado numa árvore. Você vai botar a mão numa árvore, num galho, e puxar para subir. Você pode botar a mão em taturana, em marimbondo. Tá? Sinais. Estou andando, eu sei que aqui tem ave branca, por aqui. Eu sei que tem pequenos felinos, por causa da pegada. Eu sei que aqui tem onça pintada, por causa dessas pegadas. Eu sei que aqui tem pequenos mamíferos, tal. Então, eu olho para o céu, eu olho para o chão, eu olho para frente, eu olho para baixo. Tomar alguns cuidados. Eu tenho autorização de imagem de todas essas pessoas. Essa foto, fotografando gente. Digamos que eu quero fotografar para colocar no banco de imagens. Essa foto tem alguns erros, no meu conceito. Primeiro, ela estava olhando para mim e o sol estava nas minhas costas. Olha a sombra do brinco dela. Ela fechou o olho, por causa do sol. Segundo, eu estou numa altura superior a ela. Eu diminuí ela. Quando você fotografa de baixo para cima, tem um efeito. Quando você fotografa de cima para baixo, tem outro. Quando você fotografa de frente, na mesma altura, estou falando de olhos, né? Máquina e olho. Aí é outra coisa. Estou falando assim, desse retrato, tá? Máquina e olho. Então, aqui eu pontuo três coisas erradas que eu fiz e uma quarta que eu cortei o brinco. entendi. Entendeu? Entendi. Olha, uma coisa, eu sou amigo de um monte de fotógrafos. Todos os fotógrafos jogam fora um monte de foto que faz. Todos se arriscam a fazer fotos e se sai só legal, se não sai, tentei, né? E eu aprendo com os erros, vejo minhas fotos numa tela de computador, quando possível, quem tiver, né? Entendi. E outra coisa,
eu acho que a gente tem que assumir os erros, porque assim você vai conhecer e vai corrigi-los no próximo clique. Bom, vamos passar agora para uma... Então, quando o Phil pediu para que eu falasse como que era minha logística quando eu chego, então, naquele momento que eu já limpei as fotos, aí eu começo a copiar e colar essas fotos em temas que elas me remetem. Então, eu deixo a foto lá onde está, eu copio e escrevo um tema. Por exemplo, o tema cor. Essa foto dessa libélula me chamou para cor. Eu senti que a cor era um peso nela. Esses temas eu criei só para estar falando com vocês. Eu tenho outros, né? Cor, tá? Também textura. Textura de uma asa de libélula. Textura de um fruto, de uma monstera, de uma planta, né? A costela de Adão. A textura do fruto. Textura da folha de uma planta aí, tem uma folha grande, que eu esqueci o nome dela agora. Textura da Vitória Régia. Quando eu tenho a tela cheia do mesmo assunto, eu tenho uma tela aqui cheia de brotos da flor de uma bromélia, uma tela cheia de melancia. Aliás, acho que é o Paulo, né, que é de Salvador, essa foto foi feita no mercado de Salvador, viu, Paulo? Agora, tela cheia de orquídea, de flor amarela de orquídea. Um outro tema que eu posso criar, joias da natureza. Por incrível que pareça, essa minha pegada, que já é uma coisa antiga, que eu vou fotografando e eu ponho temático, inspirou as pessoas que fazem joias de metal e pedras. Tem uma coleção inspirada em fotos minhas, por exemplo. Está vendo? É uma outra coisa. A gente está falando de salina, de transposição, de alguma coisa, e de repente a gente está falando... Fotografia é mágica, gente. Ela dá uma abrangência assim, você pode voar, você pode fazer o que quiser. E melhor, hein? Quando você está fotografando e vendo, ninguém está perto para ver. Não é que nem quando você estuda música, ou pintura, ou dança, que não tem como... Fotografia é muito pessoal, muito meio secretinha ali, né? Você mostra se quiser, deleta. É muito legal. Eu uso muitas sementes, né, da mata para ter ideias de como realçá-las e como ter ideias de alguma coisa assim. Água é um outro tema, dos vários aspectos, tendo gente, né? Aqui é uma pessoa que está contemplando a cachoeira, né? A pessoa podia estar tomando banho na cachoeira, a pessoa podia estar fotografando, pintando com cavalete. Entendi. Né? Então, é muito rico isso. Eu podia colocar uma pessoa pintando, falando assim, olha, vamos supor que você esteja pintando aí. Eu posso criar um cenário. Não é o caso aqui, mas... Né? E aí, uma foto na vertical. Você na horizontal, essa na vertical do mesmo lugar. Do mesmo lugar. Um outro detalhe, assim, eu estou, de repente, aqui nessa parte de baixo aqui da foto, aqui, ó. Fotos macros. Não, eu estou em água ainda, desculpa. É uma foto macro, mas é uma folha de tinhorão, que é uma planta, e água, né? Joias da natureza, né?
Mais uma. Paisagens é um outro tema. Uma paisagem mais aberta. Conhece isso daqui, Jonathan? Olha aí a Chapada, o Vale. Conheci. Então, paisagens. Essa aqui é Dunas do Rosado, no Rio Grande do Norte. É um parque de dunas. A mata numa outra essência, né, com planos diferentes. Repare que fotografar montanhas, né, mais longe, é legal que ela vai se apagando no azul, né, vai passando do verde para o azul. É legal ver essas nuances. Árvores, olhar para cima. Lembra que eu mostrei pegada? Lembra que eu falei de fotografar a moça de frente? Agora eu estou falando de olhar para o alto. Olha, não existe uma produção legal quando você está fazendo em algum lugar, com alguém, de alguém que seja estático, de pé, num ângulo só. Não tem jeito. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei bastante com pessoas com deficiência física, de oficinas, principalmente cadeirante. E olha, eu vou ser sincero, eles têm um ângulo de visão fantástico. E vou contar uma historinha. Posso, Fio? Falando nisso? Opa, fica à vontade aí, claro. Eu estou dando aula para uma pessoa, ele acabou de me escrever aqui agora, fiquei até feliz, que eu estava preocupado. Ele tem movimento só na cabeça e nos dedos. Né? Ele come e tal, né? Mas ele fica numa cadeira de rodas daquelas ultra faz tudo. Ele trabalha e estuda fotografia no Senac, no Sesc, aliás, no Sesc. E eu sou consultor dele, né, curador, porque ele é irmão de uma amiga minha, vizinha, aqui perto, tal. Ele mora em São Paulo. E ele fixa o celular dele numa armação bem em frente ao rosto dele, e aí ele faz todos os movimentos com a cadeira, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, tal. E fotografa por comando de voz. Vocês não acreditam as fotos desse cara, que vai abrir uma exposição agora. Evidentemente que ele tem só um ângulo, ele não pode ter ângulos como a gente, porque a cadeira sobe pouco, abaixa pouco e tal. E ele, então, como ele tem que ser fixo numa faixa muito estreita de posição, ele recria, que é isso que eu estou entusiasmando o fotógrafo que tem dentro de cada um de vocês. E recriando. Vocês têm uma dificuldade de se movimentar, de locomoção naquele momento, se não você escorrega, cai alguma coisa? Explora aquele ângulo da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Estamos no tema árvores, né? Então, eu fotografo árvores de baixo para cima, de 1000 ângulos, de 1000 jeitos, detalhando, né? Estou ilustrando aqui para vocês verem. Animais. Animais que estão aqui na Mata Atlântica, esse também, onde eu moro é Mata Atlântica, né? Tem os bichinhos aí, por isso. Esse sagui está na Paraíba, em Sousa, na Paraíba. Imponência, né, do olhar. Aqui são olhares, né? Os animais têm olhares também. Interação do meio de flor com inseto, de borboleta. Pode ser outro tema. Vocês têm que... porque se vocês começarem a separar por tema, por exemplo, alguém gosta de pôr do sol. Vou pegar todos os pôr do sol que eu fotografei, copio lá do arquivo principal e ponho no arquivo tema pôr do sol.
vocês vão começar a perceber que vocês são muito bons nisso. Nossa, que legal, eu fotografo porque eu gosto, tá, barará, barará, e de repente vocês podem... eu gosto de fotografar pessoas mais idosas. De repente, você começa a juntar todas as pessoas idosas que você fotografou, de repente você vai ver que você é um especialista nisso. Então, criar temas tem uma missão de provocar em vocês temas que naturalmente estão dentro do sentimento de vocês. E é uma ferramenta para se buscar isso, né? Então, eu estou falando de taturanas, de aranhas, né? Aranha, uma teia de aranha no amanhecer com orvalho causa isso, ó. Ou após uma chuva, sei lá. Tem um lance de momentos. Quando eu vou fotografar alguma coisa, eu fotografo uma outra totalmente fora do script. Pum. E quando eu fotografo, ali me nasce uma frase, nasce um mote para um livro, uma revista, para uma poesia. E depois eu volto para o script que eu fui naquele lugar. E às vezes eu gosto de fazer umas crônicas, de escrever alguma coisa, ou ter ideias, né? Livros que eu fiz já nasceram de um clique que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava fazendo no local. Então, o fotógrafo tem que ter a cabeça aberta para pensar o impensável até então, entendeu? Aí tem os momentos. Tipo assim, esse gavião e esse pássaro no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Como eu fiz um curso de aves, eu entendi o que eles estavam conversando. Brincadeira, né? Ele falava assim, o de peito vermelho, nossa, você é um gavião, né, bonito, preto, grandão. Ele falava, estou com uma fome, o grandão falava, né? Então tinha um diálogo aí, né, de admiração e de predador, né? Porque lá, na vida animal, a gente depara muito com isso. Então eu fiz essa criação justamente que acabou dando uma historinha aí. Momento romântico, né? Aqui, do mesmo jeito que as corujas se juntaram, os coqueiros se juntaram também. Claro, brincadeira, mas é um momento como aqui, né? Um casal de pessoas e duas ilhas. Podia ter 1000 motes, o meu foi esse, né? Para depois recriar com essa imagem. Falando em casais inseparáveis, né? Arara Azul. São hiper apaixonados, são hiper... a vida inteira, eles não se separam, o casal se mantém junto a vida inteira. Vamos levantar a perna esquerda para o fotógrafo? Elas comentaram, e o fotógrafo clicou. É lógico que eu não pensei nisso, eu fiz umas 10 fotos dessa cena, de ângulos diferentes, e algumas repetidas, né? E quando eu vi no computador, aí eu criei essa brincadeira. Aqui eu estava na Bahia esperando o Rally dos Sertões passar e tinha um jogo de futebol feminino, que terminou 0-0, 40 minutos de jogo. Falei, por quê? Porque era jogo de um goleiro só, sabe aquele que os dois times chutam num gol só. E o goleiro pegou tudo. Falei, vou fotografar esse goleiro e vou contar essa história e vou mostrar o goleiro. É uma brincadeira, mas é que esse boi, né, passou bem num momento dentro da trave, embaixo da trave, e eu tinha foto do jogo das meninas. Eu criei essa história. Então, a fotografia fica mais gostosa quando você aprende onde que você está, o que você fotografou, como chama, o que é aquilo, né? Quando você fotografa e você fotografa uma sequência da história,
Então, vamos para as aves. Aves, eu tenho muito... O Brasil é o país das aves. Aí eu posso colocar um outro tema, aves em movimento. Aves se alimentando. Olha, eu estou pegando aves agora e estou dando uma sequencinha de temas diferentes. Percebi a situação, fiquei fotografando, escolhendo um ângulo para pegar a cena final. O mundo macro, né? É um foco diferenciado, são as coisas pequenas, né? Isso aqui é uma formiga, num tamanho normal, formigão, vai, um pouquinho maior, mas eu, como fotógrafo, fiquei com medo de passar embaixo dela, que ela pular no meu pescoço, cara. É. Uma foto macro, colorida, ovos de borboleta numa folha, parece uns casulos, umas naves, uma colônia de ETs que vieram para a Terra, né? Formiga. Ó, essa é considerada a menor orquídea do mundo. Eu fiz um trabalho na Mata Atlântica fotografando micro-orquídea com um especialista, com orquidófilo. E aí nós punhamos agulha e alfinete para mostrar o tamanho. Super errado, porque o alfinete ou o palito de fósforo em outros países tem outras dimensões, mesmo aqui. Então, quando vocês quiserem dar uma dimensão precisa, não uma foto bonita, uma foto informativa, use uma escala, um escalímetro. Eu tenho um pequenininho que eu ando na minha mochila. Porque chega uma hora, você tem que dimensionar, né? Um outro tema, arquiteto e construtores da natureza. Então, o João de Barro, esqueci, Jandaia, em Minas, um papagaio no Amazonas, um beija-flor aqui na Mata Atlântica, construtor no Pantanal, buscando matéria-prima, o Tuiuiu buscando matéria-prima, a aranha foi aluna do Oscar Niemeyer, ó, fazendo todos os traços, igual Brasília e tal. Fungos pode ser um outro tema. Vegetação, né? Vegetação exuberante, os brotos da vegetação, as formas, né? Que nem esse sextavado aqui, esse lance aqui da bromélia, né? Essa forma do número de ouro, né? Sim. Alguém conhece? Eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu não sei muito bem a realidade dos outros colegas aqui do curso, mas eu, por exemplo, sou fotógrafo iniciante. Recentemente eu adquiri uma câmera lembrar o nome aqui da marca. Mas, enfim, é dessas para iniciantes. A pergunta é a seguinte: eu compartilho muito com você desse gosto por esse tipo de foto mais natural, tanto de pessoas quanto de paisagens. Eu não gosto muito do tratamento em si, criar um tratamento por cima, mas, assim, com uma câmera de iniciante, uma pessoa consegue captar esse tipo de imagem? Você acha que é independente? Vale mais, ter mais a ver com a questão da pessoa aprender a aplicar a técnica, ou o equipamento também influi muito? É o Jonathan, né? Isso. É que eu não estou vendo aqui pessoas. Ô, Jonathan, é assim, o principal você tem, e talvez você possa explorar até melhor o que você tem, que é o olhar. Sim. Que é o olhar. Olhar e sentimento. Eu Sim. acredito que você tenha, porque você falou que gosta muito de fotografia e tal. Sim. Equipamento, Jonathan,
São algumas coisas interessantes. O ideal seria você ter alguém que conheça a técnica da tua máquina, você leia um pouquinho o manual, Sim. Pergunte para o Duzupani quando você precisar de alguma coisa, pega o telefone dele, liga para ele. Né? Sim. Eu fazia isso, nunca fiz curso de fotografia, curso basicão, aquele curso, entendeu? Eu ia perguntando para amigos, jornalistas, fotojornalistas de estúdio, eu ia me virando. Sim. Agora, é importante o equipamento, seja a máquina fotográfica que tem dentro de um celular, que cada vez eles estão aprimorando Isso. um monte de coisa, é excelente, ou equipamento de máquina, né, fotográfica, a câmera mesmo. Sim. Eu não sei qual é a tua câmera, mas ela deve ter, te possibilitar fazer algumas regulagens. É uma Canon. Uma Canon. Isso. Ela deve ter regulagem de abertura, velocidade, Sim. uma série de coisas. Eu te digo uma coisa, uma dica, comece a fotografar com o básico dela, que é colocar no automático, comece a Sim. sentir a lente dela, comece a sentir claridade, e depois, uma vez que você fez com o automático, você vai ter uma medida ali, que foi automática, da abertura e da velocidade, do ISO, tudo isso. Aí você passa para o manual e começa a fazer experiências com aquela informação da foto que foi feita no automático. É o Entendi. modo mais primitivo, assim, o basicão, quando você precisa dar um help para você. Se algum professor de fotografia de técnica me ouvir falando isso para você, eles vão falar assim, você está errado, você tem que explicar o que é, como é que funciona. Nada. Como você tem ausência de um grande curso aí onde você está, talvez, pela Sim. internet não, né? Pela Na internet. verdade, eu conhecia o estoque assim, nessa busca, né? Então, cara, não pare de fotografar e entenda por que saiu legal, por que não saiu. E fique Sim. à vontade para estar me consultando, o Fio. Du, Oi. aproveitando aí que estamos falando um pouco de equipamento, aqui tem outra pergunta no chat, do Bruno. Ele está querendo saber qual lente é recomendada para essas fotos, essas capturas que você mostrou, tá? E daí, né, por exemplo, tem algumas fotos, desculpa até me intrometer aí, mas tem algumas fotos que realmente dependem de ter uma lente específica, né? Um exemplo aí é essa própria foto que está aí na tela agora, né? Macro é uma coisa que é impossível de ser fotografada sem ter uma lente específica para isso, né? A coisa realmente não vai sair. Então, de repente, se você quiser até contar que tipo de lente você tem aí, né? Então, uma seleção básica aí, de repente, também ajuda o pessoal. Então, ó, é isso. Eu tenho um monte de lente e falta um monte de lente. Sempre. Tem aquela história, né? O fotógrafo nunca acha que tem lente o suficiente. Não. Eu estou num lugar e falo, nossa, eu estou com essa Precisava de uma... me faltou aquela, queria ter aquela, porque eu tenho lente para eu tenho uma lente que é 100 milímetros, que é macro. Ela não tem nem zoom, ela é fixa, só dá foco. É uma lente clara, muito boa. E eu tenho até um teleconverte, que é um anel que você põe entre a tele e o corpo da máquina, e ela potencializa, duplica, triplica o efeito do que você está vendo. Se é uma tele de aproximação, você vai aproximar muito mais. Se é uma tele macro, você vai fotografar mais macro ainda. Então, eu tenho a macro, eu tenho uma lente normal, que é de retrato, que é uma 50 milímetros, eu tenho uma 24-70, que é uma lente normal, mas ela dá um zoom pequeno de 70. Aí eu tenho uma 70-300,
que é um zoom que vai buscar mais longe, 70-300 tem um significado, né? A partir de 70 centímetros você consegue foco, por exemplo, alguma coisa assim, entendeu? Depois eu tenho uma 400 e tem uma grande angular, que ela abre e eu fotografo. Ela não tem um zoom potente, mas se eu for fotografar arquitetura, eu pego uma parede até outra parede, ela abre, né? Ela não é 360, que nem tem a fisheye, né? Uma máquina que faz foto 360 graus. Ela tem um ângulo menor. Então, são essas lentes. Agora, é difícil, assim, se alguém perguntar para mim que lente você acha que eu devo comprar, devo ter, eu acho que uma lente próxima dessa 24-70, 70-300, que são lentes que tem um zoom e é legal começar. É legal começar até com a lente que quiser, que tiver, né? Porque lente, às vezes, custa mais caro que o corpo da máquina. O processo é punk, né? Porque nós pagamos muitos impostos, né? Tudo é feito fora do Brasil, tal. É uma profissão cara, com equipamento profissional. Mas hoje, com o celular, tem um programa no celular que ele vira máquina fotográfica, que você regula a abertura, velocidade. Eu não entendo muito celular, gente, mas eu tenho visto trabalhos com celular que, meu Deus. Porque até aproveitando essa história do celular, tem outra pergunta aqui no chat também sobre que dica que você daria para quem fotografa com o celular. Olha, como eu falei, eu entendo muito pouco de celular, mas vamos lá. O celular, para fotografar, eu sei fazer pouca coisa. Não sei se quem perguntou sabe que você põe o dedo, você toca naquele lugar que você tocou a tela, ou muda a claridade. Então, quem nunca ouviu isso, é uma coisa muito básica, mas eu aprendi há pouco tempo, tal. Eu não fotografo muito com o celular, eu documento, né? Assim, eu faço um documentário de alguma coisa. Você põe o dedo onde está escuro, ele fica mais claro e escurece a parte que está clara. E põe o dedo na parte clara e inverte. E foca aquele ponto. Isso aí eu acho legal. Uma outra coisa que é legal com o celular é aprender a deixar ele sempre... sempre você ter o padrão de deixar ele nunca inclinado para cá e nem para cá. Ou seja, nunca inclinado para cá e nem para cá, sim. Sempre procurando essa linha, né, bem perpendicular ao chão, tal. Por quê? Porque a partir que você tem noção que o básico é esse, depois se você quiser inclinar, vai ser com uma certa consciência, né? Que eu tenho visto, assim, em celulares, algumas coisas que as pessoas poderiam melhorar na angulação dele. Eu não tenho muito mais coisa para falar do celular, a não ser os programas que existem. Uns celulares hoje vêm com uma câmera Pro. Tem uma câmerazinha dentro dele que você põe lá e passa a operar por lá. E tem programas que você passa o seu celular como uma máquina fotográfica, que você controla a abertura, velocidade, um monte de coisa. Gente, Legal, Du. Du, só para te avisar, são 8h40 já, então se você quiser seguir aí, tá? Legal, vamos lá. Então, figuras naturais do imaginário. Aquilo que eu contei do João Pé no Chão, lá do Capão, lá do Vale do Pati. Ó, eu vejo uma tartaruga, tá? Eu vou falando mais ou menos, só para a gente andar, senão é uma pedra no Cerrado Mineiro. Eu vejo aqueles índios moicano, né? Aqueles índios de filme americano, tal. Eu vejo um perfil aí. Vocês não são obrigados a ver, viu, gente?
Aqui são aqueles líquens das árvores, né? Eu vejo um Sim. coração e tal. Aqui são aqueles líquens das árvores que eu vejo uma figura de um lobo, a parte vermelha, duas orelhas para cima e tal. Aqui, ó, eu vejo uma ave, Sim. o bico e o olho aqui, ó. E é uma árvore de espinho. E todos os espinhos têm uma figurinha. É incrível isso, né? Quem nunca viu um desenho numa nuvem, né, gente? Esse é clássico. É. Aqui, eu não sei o que parece, mas para mim parece, entendeu? O que eu não sei, mas que parece, parece. E eu fotografo, e eu coloco e conto para vocês, porque é legal interagir as coisas que você até não consegue explicar, entendeu? Para provar que fotografia é sentimento. Falando em nascendo sentimento, nascendo coisa, eu estava voando no Mato Grosso do Sul outro dia e falei para o cara, eu desci na fazenda para fotografar, eu aqui ia fotografar onça. E eu falei para o cara que foi me buscar, falei, para que eu quero fotografar o olho. O cara virou para mim e falou, isso é daqueles paulistas que vê coisa também? Falei, passa no final da tarde, lá no alojamento, que eu vou te mostrar o olho. Aí eu já tinha fotografado o olho. O que é aí? Olha o olho aqui, ó. Eu passei e vi essa árvore que tem um apelido de mamica de porca. Quando cai o espinho, fica parecendo um olho. E quando eu vi que era ela, procurei se tinha um espinho caído e tinha, pedi para o cara parar. Treino do olhar. Mas falando em olho, em olhar, tem uma fruta brasileira que o nome que o pessoal chama, eu até tenho um livro que eu vou lançar o mês que vem, chamado Guaraná, um olhar da floresta, que parece um olho. Verdade. Aqui eu estou no Amazonas, numa cidade no interior do Amazonas. Lembrando que essa moça indígena é de uma etnia que chamam de Filhos do Guaraná, que é a Sateresma West, ela me deu autorização de uso da imagem dela. E falando em Guaraná, como é que eu fiz? Eu fiz um livro. Foi uma produção onde eu fotografei o cacho da planta, né, da floração, né? Fotografei o cacho do Guaraná no pé, a mão do caboclo no processo, que é utilizado muito, o pé é utilizado no processo, conjunto de mãos no trabalho da comunidade no Guaraná, seja eles indígenas ou caboclos. O Guaraná sendo torrado, que só se aproveita a semente preta do Guaraná, só essa sementinha preta aqui, ó. Entendi. Aqui eles torram, tiram, limpam e depois fazem Guaraná, fazem a bebida, fazem o pó do Guaraná, o bastão. Na França fazem shampoo, e na Austrália tem uma outra coisa que fazem. No mundo inteiro, o Guaraná do Brasil se fazem coisas, inclusive artesanato. O biju, que é feito essa parte branca e a parte vermelha do artesanato, do Guaraná, é feito com massa de Guaraná. Outras situações. Interior da Bahia. Uma casa de uma família, onde os homens foram trabalhar, as mulheres ficaram reunidas, estudando. Eu estava fotografando o Rally dos Sertões. Elas se posicionaram para fotografar e eu consegui material dentário para elas, foi muito legal e
e às vezes ajuda até hoje, muita gente. E elas foram se arrumar, colocaram o relógio, colocaram... Sabe, a autoestima é muito legal, ela quis ser fotografada com o papagaio no ombro, chegou o pai, né? Eu fiz um inventário, e aqui no Piauí, eu fotografei esse casal, e aqui vai uma dica. Eles me deram autorização de uso de imagens, eles tomaram banho para ser fotografados, se arrumaram, né? E eu só falei, pode deixar que eu mando a foto para vocês quando eu tive certeza que eu conseguia mandar. Quando eu peguei o endereço de alguém, quando alguém se responsabilizou em entregar, aí eu mandei, aí eu falei, então eu vou mandar. Aí eu mandei. Então, assim, manda para mim, pode deixar. Sabe, é uma coisa que eu eliminei. Não consigo te mandar, consigo te mandar. Eu estou falando de locais que eu vou no Brasil, na América Central, na África, que às vezes você não consegue mandar, não tem jeito. Interessante. Preparando o almoço, o arroz, né? Essa pessoa alegre, despojada, bonita, tem uma expressão, olha a posição da câmera, olha a posição do olhar. Isso aqui é no Pantanal, uma super pessoa que, sim, que incorporou para fazer as fotos, foi muito legal, só que muitas fotos eu fiz e ela não estava sabendo, algumas ela estava. Mulheres empoderadas, poderosas do Rio Grande do Norte, pescando para comer, né? O amazonense trabalhando a palha para fazer casas. Aquela casa, a parede e a cobertura são de palhas. O trabalho, a pupunha, que é o palmito pupunha que a gente come aqui agora, que é um plantio, ele é nativo lá do norte. Em vez de comer o palmito, eles comem a semente cozida. Essa semente aqui é uma delícia, gente. Nossa, uma delícia. Tá vendo? Aqui eu estou numa aldeia indígena, eles estão comendo a pupunha cozida com farinha. Estou no Vale do Ribeiro, em São Paulo, num artesão que faz coisas de cerâmica. E eu fiz uma produção ali. Um luthier que faz instrumento pediu para eu fotografar. Em vez de eu botar um pano vermelho, preto, branco, alguma coisa, eu joguei esse material que ele faz, que é onde põe a palheta do, acho que é saxofone ou clarinete, não sei, o bocal, e eu coloquei na natureza. E ele adorou e eu ensinei ele a fotografar. Hoje ele fotografa o equipamento dele. O olhar de uma xinguana, uma calapalo, né? O aspecto do cotidiano deles. Estava tendo uma festa aí, nessa aldeia. Eu consegui entrar, eles têm uma dança que eles se reúnem no centro e abrem. Se reúnem no centro e abrem. Eu me enfiei lá no meio, não pedi nada, e eles entenderam o que eu queria, então eles me deram chance de eu acertar um clique. Né? A dança deles, uma atividade deles. Índios agricultores de mandioca, de outras coisas, com água do Rio São Francisco, né, que a comunidade indígena deles, Trucás, estão às margens de São Francisco. Bom, vamos falar um pouquinho de organização. Eu já contei para vocês, é que nós antecipamos essa fala. Vamos criar pastas, né? A pasta principal, que é o estado, o município. Aí, lembra que eu falei, eu descarrego num HD. Então, eu abro uma pasta, estado da Bahia, cidade Lençóis.
Aí eu ponho o ano, o mês e o dia. O dia seguinte eu vou abrir uma outra pasta, também da Bahia, também de Lençóis, só que com a data diferente. E crio temas, que nós já falamos deles. Aí eu sempre faço um backup, né? Eu não tenho elas só num lugar nas fotos, principalmente aquelas que são de trabalho, e sempre limpo periodicamente. Ou seja, aquilo que eu deixei passar, que eu vejo que eu não vou usar, que eu não estou usando, eu limpo. E o maior problema nosso é espaço. Editando na prática, o que eu uso é o Lightroom. O Lightroom, ele é da Adobe Photoshop, ele foi feito para fotógrafos. E ele tem de graça para celular, gente, tá? Então, vale a pena vocês pegarem no YouTube, uns tutoriais de Lightroom, e pode ser, né, Fio, que a gente dê até algumas dicas, né, para que a gente possa fazer. Pessoal, eu emprestei um slide aqui da Márcia para poder finalizar, que ela sugeriu que eu pusesse uma foto para trazer uma mensagem, finalizar. E eu falei que ela não sabe, ela não está aqui com a gente hoje, eu vou fazer escondido dela, vocês não contem para ela, por favor. Eu estou colocando a foto dela, que ela usa na palestra dela, que ela me mandou como exemplo, por isso que vocês não podem contar para ela. O que acontece? Ela falou, Du, coloca uma foto de gente com natureza e tal, né? Eu mostrei bastante coisa para vocês. E essa foto mostra por que eu estou aqui também. Eu estou aqui porque o InStock, ele é um banco de imagens que trata da diversidade, né, da inclusão, uma série de coisas. A natureza está lá atrás, naquele parque, a cidade está lá atrás, as pessoas estão aqui, né? E nós discutimos muito antes da sequência, né? No curso, eu, o Fio e a Márcia, como elaborar, né, essa oficina de fotos da natureza com foco do estoque. Falei, perfeito, todo mundo tem sentimentos, tem percepções, cada um tem um fotógrafo dentro de si. Então, vamos alimentar isso, e isso vai contribuir, engrandecer quando cada um tirar a rodinha, ou cada um for para o seu tema, cada um for para o seu lado. Então, é uma fusão hoje de almas na natureza, o homem e a natureza, e o banco, o estoque, é uma grande oportunidade para vocês começarem a se profissionalizar um pouco mais. Então, é isso, Fio, é isso, pessoal, né? Eu vou parar aqui eu vou interromper o compartilhamento. Fio, a bola está contigo. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Alguém quer colocar algum ponto? Quer tirar mais alguma dúvida? Por favor, agora vamos aproveitar esses minutinhos finais aí. O Du está aqui à disposição também. Eu gostaria de agradecer. Vocês. Oi, gente. Pronto, agora você está vendo todo mundo. Oi, consegue me ouvir? Pode falar. Pode falar. Então, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, mais uma vez. Acho que, para mim, está sendo um divisor de águas desde quando eu conheci a Unstock. Foi nessa jornada que o Du falou aí de procurar aprender, né? Porque, na verdade, eu não conheço, foi algo que chegou na minha vida, assim, de uma forma inesperada e sutil, mas eu consegui me encontrar também e vejo muito como expressão de arte. Aqui na Chapada Diamantina, depois dessa aula hoje, eu descobri que eu estou perdendo muito tempo aqui, porque realmente a gente tem uma riqueza muito grande aqui de flora e fauna, né? Não que não seja algo interessante, mas às vezes você vê que há possibilidade de você conseguir fazer fotos
né, legais, com conceito, com alma, como tu falou aí, eu acho que já cria uma imagem diferente na mente da gente, né? Uma possibilidade, eu posso também fazer isso, eu consigo fazer isso. Então, para mim, está sendo muito enriquecedor. E bom, Legal, Jonatas. Muito legal o seu depoimento. Muito bacana. quer fazer um bate-bola, Paulo? Vamos pegar, eu vou pegar. O que você acha, Fio, de pegar uma sequência, Paulo? Você quer falar alguma coisa, assim, sendo pontual? Du, acho que a gente tem agora pouquinho tempo, né? É? Temos aqui mais 3 minutos. O pessoal aqui está agradecendo no chat. Só queria deixar uns recados aqui, então. A gente tem uma próxima aula no dia 27 de fevereiro, mais conhecido como, terça que vem, né? Para a gente seguir aqui no nosso... Deixa eu ver se é isso mesmo, se estou falando besteira, não, dia 27, isso mesmo, terça que vem, para a gente seguir aqui nessa nossa jornada aí. E também queria deixar aí com vocês alguns pensamentos, né? E eu acho que o Du, ao compartilhar aí toda a experiência dele, ele contribuiu para que a gente também, né, treine o nosso olhar. E eu penso que, né, por mais que as pessoas podem ter dinheiro para comprar o equipamento, ou podem não ter dinheiro para comprar o equipamento e serem frustradas, né, mas equipamento sempre fica obsoleto, gente. O que não fica obsoleto é realmente a sensibilidade, é a criatividade, é o olhar, e foi isso que o Du acabou de dividir com a gente aqui, para a gente, de fato, isso aí nunca vai ficar velho, né? A gente vai sempre carregar com a gente, não custa nada, né? A gente está aqui num curso gratuito, então é muito legal, é muito bacana a gente treinar constantemente essa acessibilidade do olhar aí, porque vocês vão carregar para sempre, né? A gente nunca vai perder isso nunca vai ficar obsoleto, né? Então, queria agradecer a presença de todos vocês aí e reforçar o convite para a gente continuar a nossa jornada aí de treinamento do olhar na próxima terça-feira, dia 27. Pô, Du, eu também fiquei aqui escutando, aprendendo e eu acho que foi, pelo menos para mim, também uma hora e meia aqui de muito valor. Então, queria te dar aí os parabéns também. Bom, então, obrigado mais uma vez ao Banco de Imagem, o Winstock, por ter me convidado, né? Obrigado por vocês terem me aguentado até agora, né? Vocês são os heróis. Né? Imagina. Mas eu queria reforçar o seguinte, tem um celular meu aí, vai ficar gravado, acho que vocês vão receber, ou da outra que vocês receberam, tem um celular meu aí para mandar mensagem, tem o meu Instagram, o meu Face, que vocês podem entrar, entrem, falam que vocês estão lá, que se vocês estiverem, eu vou conhecer o de vocês também, né? E assim, com certeza, eu não sou dono da verdade. Vocês acabaram de assistir como eu penso, só que eu estudo outros fotógrafos também. Então, não parem de estudar, mas nunca percam a personalidade de vocês. É isso. E até terça-feira, se Deus quiser. E nas redes sociais, estamos aí juntos. Amigos para sempre agora. Legal, Sim, gente. sim. Tchau, Muito tchau. obrigado, viu? Até mais. Boa noite. Boa noite.